Saudações, investidores! Bitcoin agora cotado a 46.400 dólares. Bitcoin que demonstra força e chega na zona de resistência mais importante dos 47K. A partir daqui, podemos rompê-la e retomar a alta ou não conseguir e vir mais queda por aí. Vamos discutir sobre essas possibilidades hoje. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui do 4 horas relembrando para vocês a importância da zona dos 47 mil dólares, tá? E que se ela for rompida, onde a gente pode parar. Além disso, vamos falar um pouco de suporte aqui embaixo e abaixar os tempos gráficos, né? Ir para 1 hora, para 15 minutos, para 5 minutos, para ver suportes e resistências em cada um desses tempos gráficos. Depois, vamos fazer uma análise de sentimento, primeiramente de longo prazo, com indicadores como Fear and Greed e S&P 500, e depois de curto prazo, né? Vamos olhar aqui o TRDR, o que ele está mostrando para a gente desse movimento, né? Afinal, os indicadores aqui melhoraram muito com essa consolidação e subidinha na madrugada. E antes de começar, investidores, um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece a Binance, eu fortemente recomendo que você crie a sua conta nos 2 primeiros links da descrição. No primeiro link, você ganha 20% de desconto nos seus trades no spot e no segundo link, 10% de desconto nos futuros. Lembrando que domingo tem vídeo sobre alavancagem aqui no canal para você entender toda a teoria por trás desse tema tão mal falado, né, que é a alavancagem, mas que pode te ajudar muito a rentabilizar seu capital de forma eficiente e responsável, beleza? Então, cria sua conta aí. E se você já tem uma conta na Binance, você pode também criar na Binance Futures, tá? É só você clicar aqui, você já vai dentro da sua conta para criar na Binance Futures. Mas então vamos lá, investidores. Vamos continuar aqui falando um pouco sobre o 4 horas, né? E a importância da zona que a gente está testando agora. Como vocês sabem, a gente tem uma confluência de resistência nessa região dos 47 mil dólares. É uma região onde nós temos aqui um ponto de controle, né? Uma região de volume area, uma região onde tem muita gente presa. É a região desse topo aqui, quando a gente teve a notícia do Walmart, e é a nossa média também de 72 períodos. Se o preço consegue ultrapassar essa região dos 47 mil dólares aqui, seria muito positivo e a partir daí a gente poderia olhar o Bitcoin com uma recuperação importante, levando ele, quem sabe, para a região próxima ali dos 50, onde a gente começa a ter resistência novamente aqui, tá bom? Porém, é importante, né, que a gente forme um novo range acima dos 47. O importante não é a gente ir nos 47.010 e voltar, é a gente realmente encontrar suporte nessa região acima dos 47 mil dólares. Se isso acontecer, será um fator aí que vai aumentar muito a probabilidade da gente retomar a nossa alta e voltar lá para a região dos 50, tá? E nessa região dos 50, a gente deve decidir se a bull run vai continuar ou não. Beleza? Então, atenção, a gente tem um gapzinho no VPVR aqui, passando dos 47 a gente pode ir nessa região dos 50. Falando um pouco sobre suportes, né? A gente tem essa região aqui do candle, na região dos 44.300 dólares, uma região importante que o Bitcoin não conseguiu fechar candle em nenhum momento, mesmo na tendência de baixa aqui, a gente não conseguiu demonstrar fraqueza, pelo contrário, está demonstrando força. Então, se perder os 44.300, provavelmente a gente vê ele nos 42, nos 40, com acumulações mais importantes e mais significativas, tá? Mas enquanto estiver aqui em cima, tem um suporte nessa região. Continuando, indo para uma análise de sentimento mais de longo prazo, a gente precisa lembrar que a gente continua em medo, né? E quando a gente está em medo, ele é um dos indicadores que nos dita acumulação, né? Para a gente comprar e para a gente se manter comprado. E ele dita para a gente dar win? Não, até porque esse indicador pode ir para extremo medo, ele já chegou a 5 esse ano. Então, é um indicador somente que mostra que a gente está em períodos de oportunidade, né? Então, normalmente, quando a gente está em medo, a gente tem que olhar mais para compra, não para venda, tá? Mas não é para comprar tudo, não é para vender tudo. Lembre-se, o mercado não é 8 ou 80. Você pode tomar uma decisão e uma exposição de acordo com a sua estratégia que te deixe confortável para seguir essa tendência do Bitcoin. Beleza? Então, nesse momento aqui, a gente continua fazendo comprinhas, né? Por entender que a gente está em medo, mas outros indicadores não estão tão legais. Continuando e falando um pouco mais de tempos gráficos menores aqui, eu já vou para 1 hora. 1 hora a gente está num ponto decisivo na minha visão. Por quê? Porque a gente estava formando um padrão de continuação da baixa aqui que não conseguimos romper para baixo, né? Uma bandeirinha. E basicamente toda essa bandeira foi feita sem volume nenhum, né? E às vezes o Bitcoin faz isso, né? E
nessas últimas horas, apareceu o nosso volume. A gente teve um volume nesse topinho aqui. Então, se a gente rejeita essa região aqui e começa a cair, perdendo esse ponto importante aqui, que a gente até vai ver um pouco melhor no curto prazo, dos 45.700 dólares, a gente pode ter problemas e continuar uma tendência de baixa aqui. Porém, se a gente rompe a região dos 47, dos topinhos primeiramente, 46.800, depois dos 47, seria um sinal aí de realmente força do Bitcoin e de que há uma boa probabilidade da gente continuar a alta, tá bom? Então, atenção a essa zona, a gente tá agora, nas próximas horas aí, vão ser pontos decisivos para a gente ver aí e estimar os próximos dias do Bitcoin. Tranquilo? Olhando aqui tipo 5 minutos, eu acho que fica bem claro, né, essa relação, porque a gente tem essa zona de suporte muito importante, que é significativamente, né, o ponto que o preço não pode perder. Reparem que a gente tem um candle de volume bem significativo nessa região aqui dos 45.700 dólares. E é justamente aqui que eu vejo que o Bitcoin não pode perder. Se a gente perde aqui, a gente estaria perdendo esse voluminho, entre aspas, de topo, né? Mas se a gente rompe para cima desses 47, esse volume já vira um suporte, beleza? Então, curto prazo, essas são as duas regiões aí que eu estou de olho no momento. Continuando aqui, indo para uma análise de sentimento, a gente pode entender que os indicadores de sentimento melhoraram muito na madrugada, tá? E os nossos indicadores, como o Long Short Ratio, eles têm isso, né? São indicadores que eles podem mudar com o tempo, né? Eles não são indicadores estáticos, eles são indicadores que, à medida que o preço vai se desenvolvendo, os players do mercado vão tomando decisões. E é justamente essas decisões que fazem os indicadores mudarem. E nesse momento aqui, claramente, a gente vê que as pessoas saíram de uma perspectiva de venda e começaram a shortar. Nesse momento, o nosso long short rate está em 1,34, né? O que já é algo positivo, levando em consideração que a gente estava em 2 no vídeo de ontem. Outro fator que a gente pode ver aqui importante é que a gente tem um aumento no nosso long short rate das instituições e uma quedinha, não muito acentuada, mas do nosso CVD, mostrando que as sardinhas estão vendendo aqui nas últimas horas, tá bom? Então o sentimento melhorou consideravelmente. E se a gente romper os 47 mil dólares e conseguir formar um novo range acima dessa região com esses indicadores bonitos assim, vai ser um sinal de que a gente realmente tem uma boa probabilidade de buscar a região dos 50 mil dólares. Beleza? Olhando aqui um pouquinho das instituições, de onde elas estão se posicionando, nesse momento a gente vê as instituições tentando segurar essa região dos 47, tá bom? A gente tem aqui 200 milhões de dólares até os 47 mil e tem aqui um pouquinho também nessa região dos 47.200, tá bom? Então a gente tem uma região aqui que elas estão tentando segurar. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem algumas instituições tentando fazer pressão aqui para romper essa região, correto? Então, atenção aos 47.200 como zonas importantes aí para as instituições. Tranquilo? Outro ponto que a gente pode destacar hoje é a região, né, que a gente teve liquidações. Afinal, a gente teve algumas liquidações importantes nos fundos e nos topos. Eu quero destacar elas para vocês. Vamos lá. No TRDR, a gente também consegue ver esses pontos de liquidação, né? E claramente aqui a gente teve algumas liquidações significativas. Primeiramente, quando a gente foi testar esses fundinhos aqui na região dos 45.700 e a gente está tendo agora, tá justamente nesse topinho aqui, nos 46.800 dólares. Então a gente está realmente numa zona decisiva, né? Se o preço demonstra essa força e consegue passar desses 47 que eu estou tentando agora, seria algo muito positivo e seria uma demonstração de força. Mas o mais importante de todo o rompimento, e detalhe, muitos me pediram, né, a análise, a estratégia de rompimento, e vai ter um vídeo no canal aí nas próximas semanas falando sobre isso, tá bom? Mas o mais importante quando você analisa um rompimento é você ver o preço formando um novo range, ou seja, o preço conseguindo se manter acima de determinada região. E para mim agora, sem dúvidas, essa região é os 47 mil dólares. Tranquilo? Outro ponto que a gente precisa ficar de olho aqui é o S&P 500, tá? O S&P 500 que não fez muita coisa hoje, a gente está um pouco indeciso, porque a gente teve a divulgação do relatório de inflação lá dos Estados Unidos, né? E veio como esperado. Então o S&P está meio neutro, o mercado está um pouco confuso sobre o que fazer com essa informação. Então olho no S&P. Se o S&P apontar para baixo, a gente pode ter o Bitcoin seguindo ele. Mas se ele continuar subindo aos poucos,